Pessoal, então, muito prazer. Para quem não me conhece, eu vi aí que tem alguns conhecidos aí, o Gabriel, vi que entrou aí. É, então, para quem não me conhece, eu sou o Lucas Primo, sou psiquiatra, né? Queria agradecer por terem me convidado para participar hoje dessa aula aberta aí de vocês, né? Agradecer a doutora Larissa que me convidou. É, e eu a minha ideia era fazer um pouquinho diferente aqui a apresentação, né? Quem me conhece sabe que eu gosto um pouco de lousa, né? Para ir construindo um raciocínio, que eu acho que a gente vai entendendo um pouco melhor, a gente vai construindo um raciocínio do que eu simplesmente fazer uma apresentação de slides, assim, que às vezes o pessoal acaba não acompanhando ou dormindo, né? E daí já é quarta-feira, 8 da noite, o pessoal já tá com um vinhozinho aí, e daí acaba não pegando. Então, vou me propor a tentar fazer um pouquinho diferente, vamos ver se dá certo. Espero que sim, tá? Eh, então, agradeço aí também o doutor Gustavo, né, para compartilhar Gustavo nada, o doutor João, né, compartilhar essa aula aí contigo, né. Acho que vai fazer sentido começar por mim aqui, e em seguida a gente continuar com o Gustavo, que eu acho que didaticamente vai fazer sentido, tá? Gente, eu sou muito tranquilo, tá? Então, se vocês sentirem a necessidade de me interromper a qualquer momento, fiquem super à vontade, tá? Fazer pergunta, eu tô com o chat aberto aqui, eu consigo ler o chat de vocês. Então, se quiserem me perguntar qualquer coisa, é só perguntar que eu respondo, tá? Gente, me foi incumbido, né, até para depois para o Dr. João poder falar de stroke mimics, né? De falar um pouco de transtorno de sintomas somáticos, tá? Que é uma área, enfim, bem extensa da psiquiatria, para a gente poder resumir aí em pouco tempo, tá? Mas basicamente, o que que a gente entende, tá? Eh, Muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, né, um paciente vai chegar para nós no a unidade de saúde que vocês trabalham, né, no hospital, onde for, com uma queixa médica geral. Então, vou botar aqui para vocês irem acompanhando comigo, tá? Então, eles vão começar com uma queixa médica geral. Ah, tô com uma dor de cabeça, tô com dor de barriga, tô nervoso, né? Então, uma queixa médica geral. Em geral, podem ter quatro possibilidades para essa queixa médica geral. O que que pode ser essa queixa médica geral? A primeira coisa que pode ser, né, então aqui é uma seta, é uma condição médica geral, tá? Então, se a pessoa chega com palpitação, falta de ar, alguma coisa assim, a primeira possibilidade que essa pessoa pode ter de problema é ela ter um problema de saúde, né? E que precisa de investigação e de tratamento. Daí vocês vão me dizer, é óbvio. Sì, però non mucho, né? Vamos lá, vamos com calma. Porque nem sempre essa é a única possibilidade. Qual é a segunda possibilidade que a gente pode ter? A gente pode ter um paciente que está fingindo. Ele pode estar mentindo, que está com alguma situação. Tá por N razões que podem acontecer, tá? E ele pode estar fingindo em duas situações. Ele pode estar fingindo com um objetivo específico. Então, por exemplo, esse paciente, ele quer aposentadoria. Ele quer um atestado porque é segunda-feira e está chovendo. Ele quer fugir do serviço militar. E aí ele está fingindo que tem uma queixa por causa disso. A segunda opção também, aqui que ele está fingindo, ele pode também estar fingindo. Mas ele pode estar fingindo sem um objetivo específico.
tá? Como assim, sem um objetivo específico? Essa pessoa, ela tá fingindo um sintoma, mas ela não sabe muito bem por que que ela tá fingindo. Ela é uma pessoa que tá com problemas, né? Tá com alguma questão, né? Que ela não sabe muito bem. E ela tá fingindo de propósito, ela tá mentindo na cara dura de vocês, mas ela não sabe muito bem por que que ela tá mentindo. Ela pode estar mentindo para ganhar atenção, para ganhar cuidado médico, né? Porque ela quer estar dentro de um serviço de saúde, sendo cuidada. Ela não tem muita ideia de por que que ela tá fingindo. E a quarta opção, lembrem que eu falei para vocês que tinha quatro possibilidades, tá? Então, é uma condição médica geral. A segunda, tá fingindo porque ela quer alguma coisa. A terceira, tá fingindo, mas ela não sabe muito bem o que que ela quer. E a terceira coisa, eu vou chamar assim, que é uma produção não circular aqui o não deliberada de sintomas. Como assim uma produção não deliberada de sintomas? Essa pessoa, algumas pessoas, por algum conflito psíquico, por alguma questão que ela está passando na vida, ela pode desenvolver sintomas, desmaios, tremores, diarreia, tá? Eh, mas esses sintomas, eles não são feitos de propósito. Ela não está fingindo, ela não está mentindo. Mas ao mesmo tempo que ela não está fazendo de propósito, ela também não tem uma condição médica geral. É mais ou menos como se a gente fosse pensar o seguinte: a gente tem a manhã e tem a noite, tá? Então, vamos pensar que a manhã é uma condição médica geral. A noite é que ela está fingindo. Entre a manhã e a noite, a gente tem o crepúsculo. A gente tem o anoitecer, tá? Nesse anoitecer é que se situa essa quarta opção aqui. A pessoa, ela não tem uma condição médica geral, mas ao mesmo tempo ela não está fingindo de propósito. Ela está numa zona turva, ela está numa zona um pouco cinzenta, em que ela tem alguns sintomas, ela apresenta sintomas que não são por uma condição médica geral, mas ao mesmo tempo ela não está fingindo de fato, tá? Eh, Essas duas condições aqui, tá? Elas são objetos da psiquiatria. Essa primeira opção aqui, a condição médica geral, ela é objeto dos médicos gerais, do neurologista, do João aí, né? Lucas, teu áudio fechou. Opa, voltou? Acho que eu Voltou. apertei alguma coisa sem querer. Voltou. Essa, tá. Então, essa primeira coisa é uma condição médica geral, faz parte do médico geral. Essa segunda condição aqui, fingindo com objeto específico, ela é um caso de polícia. Ela não é um caso da medicina. A pessoa está mentindo para ter uma vantagem, tá? Essas duas outras aqui, elas vão ser objetos da psiquiatria, tá? Então vão ser temas de estudo que a psiquiatria vai estudar, que é a minha área. E daí eu vou esmiuçar um pouquinho mais com vocês aqui. Tudo bem? Até aqui alguma dúvida, gente? Tá dando para entender? Tranquilo? Ó, uns joinhas aí aparecendo. Ótimo. Bom, como que a gente estuda isso dentro da psiquiatria? Dentro da psiquiatria, a gente tem um grande manual diagnóstico que se chama DSM, Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, tá? Hoje está na quinta edição, tá? Que é um manual de como a gente faz diagnósticos em psiquiatria, tá? E esse livro, né, esse manual, ele vai ter um capítulo que se chama Transtorno de Sintomas.
somáticos e transtornos relacionados. Tá? O que é um transtorno de sintomas somáticos e transtornos relacionados? É uma série de diagnósticos em psiquiatria. Tá? Como o próprio nome diz, tá? O transtorno mais importante desse capítulo, desse manual diagnóstico, então vou botar aqui o número 1, é um transtorno que se chama transtorno de sintomas somáticos. Tá? O que se caracteriza o transtorno de sintomas somáticos? Ele é a produção de sintomas médicos gerais em que não há correspondência com achados médicos. Vamos botar assim, botar entre parênteses. Ou seja, essa pessoa tem um sintoma, mas quando a gente faz os exames todos nessa pessoa, essa pessoa, a gente não encontra nenhuma doença, tá? A gente não encontra nenhuma doença que justifique esse sintoma que ela está tendo. Então, ela pode se queixar de um sintoma cardiológico, alguma coisa assim, mas ela faz lá o eletrocardiograma e não tem nada, tá? Não tem nada, entre aspas. E aí, esses sintomas, eles vão ser, em geral, médicos gerais, tá? Eles vão aparecer como sintomas médicos gerais. Qual que vocês chutariam que são os sintomas mais comuns que podem aparecer em sintomas somáticos, que a pessoa tem sintomas, mas quando faz exames não aparece nenhuma alteração? O que vocês diriam? Quais que são os sintomas mais comuns? Se quiserem abrir o Crise microfone. convulsiva para mim. Tá, vamos chegar lá. Taquicardia, a Alessandra falou. Perfeito. Que mais? Palpitação, ótimo. Quem mais? Chuta. Falta de ar. Falta de ar, perfeito. Tem um que é o mais comum, que ninguém falou. Não é dispneia, não é falta de ar, não é crise convulsiva. Vertigem aparece bastante também, pode acontecer, né? Cefaleia. Dor, dor em Hum. geral, tá? E, gente, todos vocês sabem o que é isso, né? Todos vocês já tiveram alguma situação difícil, né? Vai fazer uma prova, vai fazer apresentar em público, e um pouquinho antes da prova tem uma diarreia, tem uma dor de barriga, né? Tem alguma coisa nesse sentido, tá? A grande questão é que as pessoas que têm transtorno de sintomas somáticos, elas têm isso de maneira repetida e causando prejuízo, tá? Ou seja, isso está sempre presente e causa muito prejuízo. A pessoa está sempre com palpitação, está sempre com falta de ar, está com muita diarreia, né? E vocês vão investigar e não tem nada, não tem nenhuma, muita dor, né? Fibromialgia. A fibromialgia, ela se separa do transtorno de sintomas somáticos por uma questão didática, mas se comporta como se fosse igual, tá? E não tem nenhuma causa fisiológica compatível com isso, tá? Então, a gente vai ter esse transtorno de sintomas somáticos, são pessoas que têm isso, tá? Mas existe também, por uma questão didática, um segundo diagnóstico, tá? Que ele vai se chamar transtorno conversivo, tá? Que também
os psiquiatras chamam isso de transtorno conversivo. Os neurologistas, eles costumam chamar isso de transtorno de sintomas neurológicos funcionais, tá? Que ele é igual ao transtorno de sintomas somáticos, mas o sintoma é neurológico. Então, as crises convulsivas aí que uma colega aí falou, ela vai se comportar como se fosse transtorno de sintomas somáticos, mas como ele é um sintoma neurológico, de forma didática a gente vai chamar isso de transtorno conversivo ou transtorno de sintomas neurológicos funcionais, tá? E qual que é a lógica aqui desse transtorno conversivo? A gente está falando de uma pessoa, tá, que ela vai ter sintomas, crises convulsivas, tremores, fraqueza, cegueira, paralisia de um membro, tá? Mas, quando vão fazer todos os exames, né, não aparece. Faz eletroneuromiografia, não tem nenhum problema muscular. Faz eletroencefalograma, não tem nenhum problema, não tem epilepsia, né? Vai fazer vai ter um teste do reflexo, né? Dela escapar, ela escapa, né? Vai fingir que dá um soco na pessoa, a pessoa escapa, mas ela diz que não está enxergando, tá? E daí vocês vão dizer assim, tá, mas tá fingindo. Não, não tá fingindo. Esses dois transtornos aqui, eles vão estar dentro dessa areazinha aqui, que é uma produção não deliberada de sintomas. São pessoas que elas estão numa zona cinzenta. Existe um turvamento da consciência, né? A pessoa, ela tá sobre um estresse psíquico, aconteceu coisas com a vida dela, né? Traumas na infância, dificuldade em resolver conflitos. Ela não consegue resolver tal problema e isso vai ser convertido num sintoma neurológico. Por isso que a gente chama de transtorno conversivo. Isso vai se manifestar como um sintoma neurológico, né? Mas a pessoa não está fingindo? Não, ela não está fingindo. Ela está num estado crepuscular. Ela não tá... Crepuscular não estou falando no sentido técnico psiquiátrico, existe esse termo técnico também na psiquiatria. Estou falando num sentido metafórico, dia e noite, tá? Então ela está num estado crepuscular em que ela não está 100% deliberada fazendo sintoma, mas ela não tem uma doença neurológica. Ela está num estado meio de turvamento da consciência, tá? O transtorno conversivo, gente, ele é a grande joia da psiquiatria, né? A psiquiatria, ela, no seu início, ela começa com a avaliação do transtorno conversivo. Então, o Freud, todos vocês já ouviram falar, né? Que, enfim, tem toda uma tradição psicanalítica depois, que vocês podem gostar ou não, mas o fato é que, inegável, é que é um personagem importantíssimo da história da psiquiatria, né? Ele começou seus estudos dentro da psiquiatria avaliando pacientes com transtorno conversivo, transtorno de sintomas neurológicos funcionais. Eram pessoas, em geral, mulheres, tá? Que tinham um braço paralisado, uma cegueira, uma fraqueza, gigantesca. E aí os neurologistas faziam todos os exames e nada aparecia. E daí o que que ele observou? Ele observou que quando essas pacientes elas eram submetidas à hipnose, elas estavam num estado hipnótico, elas mexiam o braço. Elas não tinham mais fraqueza, voltavam a enxergar. Ou seja, o que estava causando sintoma era um conflito psíquico. E aí ele continua na história da psiquiatria, né? Ele continua investigando essas pacientes e ele começa a descobrir que são pacientes com conflitos muito importantes no passado.
Ele vai dizer que eram, em geral, transtornos de origem sexual, né? Hoje em dia a gente não pensa mais assim, tá? Mas vai dizer que eram conflitos, né? Mulheres que tinham sido abusadas, ele dá o nome disso de histeria de conversão. Histeria vem de histeros, que é útero, né? Então, ele acreditava que era só em mulheres, hoje em dia a gente sabe que não é só em mulheres. Os homens também têm, às vezes tem bastante, tá? Era justamente isso, eram pacientes que não tinham, não apresentavam nenhuma alteração neurológica, mas tinham sintomas psiquiátricos manifestos. Era uma manifestação neurológica, era uma manifestação neurológica sem uma doença neurológica por trás, tá? Então isso vai ser o transtorno conversivo, tá? Isso se diferencia das duas outras condições. Existe uma terceira condição que se chama transtorno factício, tá? Ou também chamado de síndrome de Munchausen. A síndrome de Munchausen ou transtorno factício é quando a gente tem uma mentira, ou seja, a pessoa finge um sintoma, ela provoca um sintoma, ela se injeta insulina, ela mente que está com dor. Dor é difícil, né? Mas ela mente que está com uma doença cardíaca, ela mente que está sangrando, tá? Mas a finalidade é ganhar atenção, atenção médica, tá? Ou seja, ela quer receber cuidados médicos. Ela não quer fugir da prisão, ela não quer um atestado, ela não quer um benefício previdenciário, tá? Mas ela está mentindo. A finalidade é ganhar atenção médica. Uma forma muito comum disso acontecer é por procuração. Ou seja, isso acontecer de a pessoa forçar sintomas em alguém, em geral num filho, né? E isso para ganhar atenção, tá? Então tem a Gypsy Rose ali que a Lari falou, né? Que é um caso emblemático, que a mãe forçava sintomas na filha, tá? Em que a filha tinha 30 anos, né? E daí ela dizia que tinha 12, arrancou todos os dentes da filha, dizia que ela tinha câncer, rapava o cabelo dela para dizer que estava em quimioterapia. Ela andava de cadeira de rodas porque ela não caminhava, mas dentro de casa ela caminhava, né? Era tudo mentira, né? E no fim da história, a Didi, né? Que é a filha dela, ela acaba se encantando por um rapaz na internet, um namorado, e eles combinam o assassinato da Gypsy, né? E isso é uma história verídica, né? Uma história verídica que aconteceu nos Estados Unidos. Ela tinha transtorno de Munchausen por procuração, tá? Lucas, me permita só um comentário interessante sobre a história do Barão de von Munchausen. Claro. Durante muitos anos foi em cartaz em Paris, no século XX, século XIX, século XX, perdão, século XIX, as chamadas histórias mirabolantes do Barão de von Munchausen, que ele tinha exatamente esse hábito de querer chamar a atenção das pessoas contando histórias mirabolantes. Por exemplo, que ele tinha caído num pântano e ele tinha conseguido sair do pântano puxando pelos próprios cabelos. E a outra grande história é que ele havia atravessado 2 países em cima de uma bala de canhão. E tanto que era o cartaz utilizado na peça de teatro. Então, o nome não veio por acaso. É isso aí. Ele tem várias histórias, né? As fabulosas histórias. Tem uma que ele tá encurralado assim entre uma serpente e um leão. Daí ele, o que que eu vou fazer agora, né? Ele vai para um lado, tem a serpente, do outro lado tem o leão. Daí ele faz o seguinte: não, eu vou fazer o seguinte, eu vou atiçar os dois ao mesmo tempo. E daí ele atiça a cobra e o leão, e daí ele se agacha. E daí a cobra vem e agarra o leão e come o leão, e daí ele sai correndo, né? Então tem todas as histórias do Barão de Munchausen. Que eram as histórias completamente inverossímeis, né? Que não condiziam com a realidade, que é muito comum no transtorno factício, né? De acontecer isso. A gente chama de
pseudologia fantástica, né? A história ela fica tão mirabolante que ela é muito improvável de ser verdade, tá? E por último, a gente vai ter, né, a simulação. A simulação, ela não é um transtorno psiquiátrico. Ele é um caso de polícia, tá? É quando a pessoa finge um atestado para faltar ao trabalho, tá? É quando ela pede um benefício previdenciário sem ter razão, né? Inventa sintomas, tá? Isso não é um transtorno psiquiátrico, por quê? Porque aqui ela tem um objetivo específico. No transtorno factício, que ela finge sintoma também, a gente entende isso como doença, entre aspas, né? Porque a pessoa está fazendo isso em busca de um sofrimento, né? Ela está buscando isso em função de um sofrimento que é ganhar atenção médica, tá? Então a gente vai ter esses 4 grandes transtornos aí dentro da psiquiatria, tá? Eu sei que eu estou me alongando aqui, porque eu sei que eu acho que o Dr. João tem que falar, né? Mas, basicamente, né, o que eu gostaria que vocês, né, todos ficassem em mente, levassem a mensagem principal para casa, né? É que no transtorno conversivo, que é o grande foco, né, da aula de hoje, que ele vai falar do stroke mimics também, né? No transtorno conversivo, isso não é um fingimento, tá? Eu passei por uma situação quando eu era estudante de medicina, em que eu estava num hospital e veio uma paciente tendo uma convulsão não epiléptica psicogênica, a CNEP, né? E essa paciente foi atendida pelo médico, o médico começou a auscultar com o estetoscópio, né? E daí, achando que estava arrasando, né? Esse médico coloca o estetoscópio na cabeça da paciente, né? E ele começa a falar, o que que tu tá pensando, né? Tá pensando o quê? Como se estivesse escutando o pensamento. Ele fala, tá pensando que me engana, né? Ou seja, avacalhando com a paciente ali que estava tendo uma crise conversiva, tá? E isso, gente, não é legal, tá? Primeiro, que não é legal por uma questão ética e não é legal por uma questão técnica. Por quê? Porque um paciente que está tendo transtorno conversivo, ele não está fingindo. E ele não está enganando ninguém. Pensem que é uma pessoa que ela, na grade de ferramentas que ela tem, ela desenvolveu um método bastante primitivo, é verdade, eu concordo com vocês, mas de resolver um conflito da vida dela, tá? É uma pessoa que possivelmente tem muitas fragilidades, né? E que isso se manifesta no corpo. E essas pessoas precisam da nossa ajuda. São pessoas que vão precisar aí de atendimento psicológico, psiquiátrico, tá? Medicamentos, eventualmente, tá? Para entender o que está acontecendo com ela e resolver essas questões de outra maneira, tá? Então, eu não vou me alongar, eu tinha pensado em falar um pouquinho assim de como detectar alguns sintomas conversivos, mas acho que o João vai falar um pouco disso também, tá? Só para a gente finalizar, fazendo uma tabelinha aqui, para ficar de recado final, tá? Então, o que que a gente tem? A gente tem, assim, a produção de sintomas, e aqui a gente tem o objetivo, tá? No transtorno conversivo, a produção de sintomas ele é inconsciente. A pessoa ela não produz isso de maneira deliberada.
ela está sofrendo alguma questão da vida dela e ela acaba se manifestando como um sintoma médico geral, tá? Ou um sintoma neurológico. O objetivo aqui também é inconsciente. A pessoa não quer enganar ninguém. Ela está lidando com um problema. E lidando mal com um problema, é verdade, mas ela está lidando com um problema. O segundo é o transtorno factício. No transtorno factício, a produção de sintomas é consciente, mas o objetivo é inconsciente. Ela produz de maneira deliberada, mas ela não sabe muito bem por que ela está fazendo aquilo. Ela quer ganhar atenção. E a gente tem aqui a simulação. Na simulação, ela faz de maneira consciente, mas o objetivo também é consciente. Ela tem um objetivo específico em fingir sintoma, tá? Uma outra dica também para vocês: jamais escrevam num prontuário de um paciente com transtorno conversivo que ele está simulando. Por quê? Porque simulação é um termo técnico, tá? Se vocês escreverem de um paciente com transtorno conversivo no prontuário que ele estava simulando sintomas, vocês podem escrever de maneira leiga, tá? Pensando assim, não era isso que eu queria dizer. Mas se vocês escrevem a palavra simulando num prontuário eletrônico, num prontuário que seja, né? O que vocês estão dizendo? Vocês estão dizendo que essa pessoa produziu sintoma de maneira deliberada e que está querendo um objetivo. Se o paciente descobre que vocês fizeram essa avaliação, essa evolução, escreveram simulação, isso é passível de processo e de perda do processo, tá? E existem vários casos na literatura disso, tá? Por quê? Porque vocês escreveram uma informação que não é verdade no prontuário. Escrever simulação para um transtorno conversivo, vocês estão dizendo que essa pessoa estava fingindo por um motivo específico. Enquanto no transtorno conversivo é completamente outra lógica, tá? Gente, eu vou parar por aqui, porque eu acho que o Dr. João vai falar um pouco mais também de como detectar. Então, talvez ele vá entrar um pouco mais na parte semiotécnica. Não sei se é exatamente isso que o Dr. João vai falar, mas qualquer coisa a gente retoma aqui. Pode ser? Eu queria te agradecer, Lucas, que aula maravilhosa, tá? Muito boa, muito didática, né? Acho que sim, o João, vocês podem estar interagindo nas aulas, acho que é bem-vindo, que nem o João fez, né, João? Então, vou deixar aí vocês começarem aí, tá bom? Perfeito. Obrigado, Lara. Obrigado, Lucas. Excelente apresentação e eu acredito que vai ser interessante como uma introdução, na verdade não como introdução, né? Na verdade como um excelente pontapé para a gente falar um pouquinho especificamente sobre uma condição que assusta muito, que são os stroke mimics. A gente brinca que o stroke mimic é aquilo que não é, mas que parece muito ser. Porque o diagnóstico de AVC é um diagnóstico clínico e, portanto, é um diagnóstico que ela precisa atingir um critério clínico de AVC, que é um déficit de instalação, na imensa maioria das vezes súbito, como a gente vê aqui nessa apresentação, nessa revisão do JAMA, 96% das apresentações que são AVC têm uma instalação súbita, versus aquilo que não é um AVC, um non-stroke condition, que a gente chama de cerca de metade delas que podem ter uma instalação súbita, mas que são admitidas ainda como se fosse um protocolo AVC. O grande ponto de divergência, né, de inflexão daquilo que eu suspeito que seja AVC versus que eu não suspeito que seja AVC, lógico que a instalação aguda vai me ajudar bastante a imaginar aquilo que é AVC, mas é quando eu tenho um déficit neurológico que ele tem endereço completo, ou seja, que eu sei exatamente onde ele está e que é um território cerebral irrigado por uma artéria específica ou um território arterial específico. Quando ele tem esse endereço completo, aí sim eu posso dizer que clinicamente se trata de AVC, porque como eu vou mostrar um pouquinho mais na frente, eu não preciso ter um equivalente em neuroimagem para dizer que se trata de fato de um AVC. Então,
criando já essa divisão de águas, né, entre aquilo que entra como AVC/IT versus aquilo que seria o não-stroke, vejamos as diferenças. Então, por exemplo, a instalação súplica que eu já falei, a presença de tontura, né, então a imensa minoria, na verdade, cerca de 13% só por cento dos AVCs vão abrir com essa sensação de tontura, mal-estar que os pacientes podem ter, assim como confusão, né, 5% dos casos entram com confusão mental e também perda de consciência. Eu coloquei, eu highlightei aqueles casos em que existe uma diferença mais pronunciada em relação aos casos de não AVC. Dentre eles, inclusive, as alterações de linguagem, né, em que a gente tem, por exemplo, quase metade dos casos, né, em termos de porcentagem, relacionados a não AVC. Essa é uma escala de identificação, que é a escala Rose, que é uma escala de suspeita de AVC. Então, aquilo que aparece, quanto maior a pontuação, maior a chance de se tratar de um paciente de fato que tem um AVC. Então, por exemplo, assimetria facial, assimetria com fraqueza em pernas, em braço, perdão, e fraqueza também em perna, alteração de linguagem, alteração de déficit visual, não são condições que eu tenho uma localização específica no meu cérebro. Só que lá em cima eu tenho duas variáveis que são variáveis de pontuação negativa, ou seja, são variáveis protetivas. Quando elas aparecem, eu tenho uma menor suspeição de que de fato se trata de um AVC. Como, por exemplo, a alteração de consciência, né, a perda de consciência ou síncope, e também a presença da atividade epilética, considerando que o pós-ictal, por exemplo, pode simular. Então, vejam que em azul são os casos não stroke, e à medida que a pontuação vai aumentando, eu também vou aumentando aquilo que seria o stroke. Olhando na outra óptica, né, do outro lado, a gente pode também avaliar com um score que sugere que seria um stroke mimic. Então, quando o paciente ele não tem alteração de mímica facial, quando é um paciente menor do que 50 anos, quando é um paciente que não tem histórico de fibrilação atrial, quando é um paciente que não chegou hipertenso na admissão, quando é um paciente que tem um déficit sensorial, sensitivo, na verdade, puro, e aí a gente tem que lembrar que essa condição ela depende de alguns centros e alguns perfis de pacientes. Alguns pacientes eles têm uma síndrome sensitiva pura, né? Então, inclusive uma síndrome parestésica, né? Quando o Lucas estava comentando sobre os sintomas mais comuns do Trichomonas, a gente comentou sobre dor, por exemplo, em vários sítios, mas a gente também tem, por exemplo, a parestesia. E aí a gente tem que lembrar que a hipercapnia daquele paciente que chega ansioso, com aquela sensação ofegante, quando você baixa o PCO2, por conta da hiperventilação, você causa uma parestesia generalizada. Aquele paciente, doutor, eu estou formigando, meus lábios estão formigando, meu nariz está formigando, a ponta dos meus dedos está formigando, os meus pés estão formigando. Opa, toca muito mais a bola de que não é um AVC do que um AVC, até porque tem topografia específica. No entanto, se o paciente tem uma hemiparestesia, e em especial pega em territórios mais distais, mais laterais, eu posso ter uma lesão talâmica lateral, certo? Então, alguns pontos, em algum momento, eles nos levam para acreditar que de fato se trata de um transtorno somatoforme, por exemplo, e outros eles acabam puxando um pouquinho para um quadro neurológico também básico, né? E aí a gente também tem a história de crise epiléptica, né, no contexto tanto do pródromo quanto também do pós-dromo, né, do pós-ictal de uma crise em que tem condições de simular um déficit neurológico. Mais uma vez, só para ratificar, deixar muito claro, exame de neuroimagem ele não é necessário para o diagnóstico de AVC isquêmico. Obviamente, é importante para o diagnóstico de AVC hemorrágico, né? Considerando, por exemplo, que eu vou ter uma sensibilidade para AVC isquêmico de tomografia bastante baixa, né? Que vai variar em torno de 26%. Ou seja, não estar normal não significa que de fato esteja normal, né? Assim, está negativo. Quando você tem uma autossensibilidade, está negativa, ela precisa realmente ser negativo. A gente não tem esse contexto aqui na tomografia. Então, ela é muito pouco útil para identificar um AVC isquêmico no período hiperagudo. Mas por que a gente vai confundir tanto? Porque muitas vezes eu vou achar que é um AVC, quando na verdade é um transtorno, por exemplo, somatoforme, como o Lucas apresentou. Porque 70% dos pacientes que têm AVC mímico, que têm um stroke mímico, eles vão ter pelo menos um fator de risco para AVC. E aí, a gente tem classicamente séries, por exemplo, mostrando em que você chega a ter quase 25% dos casos admitidos em que entraram como código AVC, na verdade, seria o diagnóstico de um stroke mimic, né? Então, algumas séries aí mostrando 20%, 25% mais ou menos. Um dos principais diagnósticos de stroke mimic é crise epiléptica, né? Lembrar, como eu falei, tanto do pródromo quanto do pós-dromo da crise. O que é importante considerar é que, por exemplo, situações como a hemiparesia, que pode acontecer depois de um evento, como a paralisia de Todd, ela tem uma duração pequena, uma duração que se restringe a poucos minutos de duração, e não aquele paciente que já está 2, 3, 4, 5 horas
horas com a persistência do mesmo déficit, sem nenhum tipo de flutuação. E aí lembrar que o paciente, quando entra pela crise, antigamente já foi critério até de exclusão para a terapia trombolítica, ele poderia não ter, não seria nem elegível, né, antigamente para a trombólise se ele tinha uma crise prévia. Olha esse caso interessante, é um paciente de 75 anos de idade, que teve uma queixa de ter uma alteração de fala e visual do lado direito há cerca de menos de uma hora. No exame físico, ele tinha uma heminopsia e uma extinção à direita e uma paresia também à direita, né, o que é um pouquinho estranho, considerando que geralmente as extinções elas acontecem predominantemente à esquerda, visto que são lesões parietais à direita. Mas aí tudo bem. Nos sintomas, o paciente teve um déficit com espasmo muscular de 1 minuto na face e no hemicorpo à direita. Os sintomas eles pioraram, então teve uma flutuação de pico, que a gente chama, eles vão piorando os sintomas, e depois eles tiveram uma resolução completa dentro de 24 horas. E ele tinha um histórico de troca valvar mitral por prótese metálica, com uma lesãozinha subcortical que provavelmente justificava o aparecimento de crise nesse paciente. Por outro lado, é importante a gente imaginar que o próprio AVC pode abrir com crise. A principal causa de crise inédita em pacientes acima de 50 anos é um evento cerebrovascular agudo. Então, lembrar que os AVCs isquêmicos, eles classicamente, quando se apresentam com crise, vão se apresentar dentro das primeiras 24 horas, por exemplo, né, classicamente, né, 60% deles vão começar as crises, vão começar dentro das primeiras 24 horas, e depois elas vão caindo até fazer um picozinho um pouco mais distal, né? Então, os AVCs hemorrágicos, né, 60%, 25% de 40% dos AVCs isquêmicos das crises, né, que vão ter crises, 60% das crises, quando acontecem pós-AVC, vão acontecer predominantemente nas primeiras 24 horas, em especial no AVC hemorrágico, menor proporção no AVC isquêmico, e aí a gente tem um pico lá na frente, que é o que a gente vê classicamente no ambulatório, em torno do 6º ao 12º mês, o paciente fazendo um pico aí de crise. E quem mais vai ter crise pós-AVC? Lesões mais extensas, pacientes que tiveram transformação hemorrágica e lesões mais corticais. Outro confundidor muito clássico que chega para a gente é tanto a hiper quanto a hipoglicemia. Tanto que os protocolos AVCs, se a gente pega escalas como Cincinnati, a LAPS, por exemplo, você só pode continuar com o protocolo depois que você faz a correção, seja da hipo, seja da hiper nos extremos, né? Menor do que 60 ou 40, né? A literatura às vezes muda um pouquinho, ou maior do que 400. Então, você tem indicação de corrigir essa glicemia para só então você poder conduzir, né, o restante do protocolo AVC. Esse paciente tinha 67 anos de idade, né, uma mulher que tinha histórico de uma DM, não insulina independente, hipertensa, dislipidêmica e teve um AVC prévio. E aí ela foi no hospital, que ela chegou com um NIH de 32, né? Lembrar que é um NIH bastante alto, 42 é o máximo, que tinha afasia global, desvio de olhar conjugado para a esquerda, tinha hemiplegia à direita, tudo compatível com uma síndrome cerebral média esquerda. Então, correto ter sido incorporada, né? Ter sido taxada como um AVC. E aí, quando foi ver na admissão, ela tinha uma hiperglicemia de 825, letárgica, afásica, mas já teve uma flutuação bem pronunciada, com NIH de 17, ainda mantendo esse quadro sugestivo de uma cerebral média à esquerda. Voltou completamente, né, reverteu completamente os déficits dentro de 24 horas. O que chama a atenção é que nos estudos, como por exemplo, com perfusão, o paciente pode ter um quadro, inclusive, de alteração perfusional, mesmo sem ter a cerebral média ocluída. Nesse estudo de Anjo, nesse caso, foi útil para isso. Eu tinha um paciente que tinha um quadro sugestivo de um envolvimento completo da cerebral média, com cerebral média ocluída. Feita a angiorressonância, cerebral média completamente limpa, estudo de perfusão, com discretas alterações, sem alterações, mas poderia ter alterado, né? A gente tem a hiperglicemia, tanto hiper quanto hipoglicemia, evoluindo com alterações de perfusão ou de ressonância, né? E aí a característica interessante é o envolvimento bilateral, pegando principalmente núcleos da base, esse é o envolvimento clássico das síndromes tóxico-metabólicas, dentre elas a hipo ou também a hiperglicemia. Uma dica muito interessante, pessoal, é dos pacientes que, quando eles têm esse quadro, depois eles vão para casa, eventualmente, e eles voltam com um quadro pior. Isso aí, por exemplo, no quadro de um paciente que teve, por exemplo, que tinha um DM asmático, que estava com um quadro há cerca de um mês de disartria e ataxia e tinha tido um histórico de hiperglicemia previamente que foi corrigido. Esses pacientes, quando fazem correções glicêmicas bem acentuadas, por exemplo, ou tem uma flutuação muito acentuada de glicemia, esse paciente tem um HB glicada de 15, por exemplo, eles podem fazer o que chamamos de síndrome da desmineralização osmótica, que seria a mielinólise pontina. Então, eles podem evoluir de fato para uma lesão permanente, considerando aí que a desmineralização osmótica, em geral, tem cerca de 14 dias desde a alteração da osmolaridade. Classicamente, é pelo switch de sódio,
mas como a glicemia participa da osmolaridade, se ela for uma alteração muito íngreme, né, muito acentuada de glicemia, geralmente são aqueles pacientes high, acima de 600, 700 de glicemia capilar, você também pode fazer uma melanização osmótica. Outro mímico que a gente não pode esquecer, sepse, né? Então, né, não é só aquele vozinho confuso, ou então aquele vozinho que vai parar na psiquiatria por um quadro de agitação psicomotora pronunciado, é delírio, né? Lembrar que o delírio, ele em geral, ele é um delírio misto, na imensa maioria das vezes, né? Aquele delírio que flutua entre o hipo e o hiperativo, e às vezes vai parar na PQ aquele quadro hiperativo. Então, a gente está diante de um quadro que até 12% deles são quadros de mimic, né? Por exemplo, e ainda tem um estado de hipercoagulabilidade que aumenta o risco de fazer AVC. Então, uma coisa também acaba puxando a outra. E aí eu citei um paper, na época eu estava lá na Colômbia, da Miriam Bohemi, que mostra que você ter uma hospitalização por sepse aumenta dramaticamente o risco de você ter um AVC, tanto isquêmico quanto hemorrágico, dentro de até um ano após a sua internação. Dor de cabeça, no caso, a migrânia com sintomas positivos, mas podem ter sintomas que também podem ser negativos, como, por exemplo, a enxaqueca hemiplégica familiar, ou até mesmo outras dores de cabeça que levam a déficits neurológicos transitórios, como, por exemplo, a Handle, né, que é uma déficit neurológico transitório, que você, quando você faz a punção lombar, tem, inclusive, um quadro pleocitótico no líquor, por exemplo, mas é só uma cefaleia, nesse caso, o Handle é uma cefaleia, considerada uma cefaleia primária. E aqui a gente tem aquele caso, por exemplo, de quais são os AVCs que dão dor de cabeça na admissão. Então, quem classicamente já tem história de enxaqueca, pacientes mais jovens, mulheres e também a localização, pegando principalmente estrutura posterior, aquele AVC de circulação posterior. Essa é a nossa série de Fortaleza, né, publicada na Stroke em 2021, 2011, na verdade, mostrando, por exemplo, que dor de cabeça acontece em até cerca de 23% dos nossos pacientes com AVC isquêmico, né, e classicamente, e principalmente nos HSAs, aqui na série 80%. Então, aqui está a classificação da enxaqueca hemiplégica familiar, lembrar que é uma enxaqueca autossômica dominante, então tem histórico familiar positivo, e a imensa maioria das vezes, né, 70% dos pacientes, são mulheres, certo? Muito bem. E o Handle que eu falei, que é o do quadro da pleocitose. E aqui chegando na nossa parte final, né, o quadro clássico liderado pelo professor Charcot, mostrando a paciente histérica, né, o termo histéricos, hísteros, se acreditava que eram pacientes predominantes mulheres e que essa é uma condição que vinha do útero, né, por isso que era a chamada histeria dessa paciente. Então, a Maria, a histérica, né, Mary, a histérica, é o quadro clássico da aula do professor Charcot. A gente tem uma série de neurologistas aqui, dentre eles o professor Babinski, que apesar de ser neurologista, ele era o coordenador do Instituto de Psiquiatria ligado ao Salpêtrière, lá em Paris. E aqui a gente tem, por exemplo, um quadro de paciente com fraqueza funcional. Então, aquele quadro somatoforme que o paciente tem, que eles chegam falando sobre fraqueza. Esses pacientes, geralmente, eles são uma salada de frutas, eles têm uma mistura com uma série de outras condições, como, por exemplo, histórico de dor, enxaqueca, pânico, crises epilépticas, etc. E aí a gente tem predominantemente mulheres, né? 80% desses pacientes são mulheres jovens, e aí uma coisa interessante, alguns, inclusive, têm triparesia, né? São desenvolvimento de 3 membros, e outros vão evoluir para tetraparesia. Lembrar que predominantemente eles acontecem pelo lado não dominante. Então eles vão dizer que o lado esquerdo, por exemplo, de um paciente destro é o lado que está fraco, porque ele perderia muita funcionalidade se fosse do lado direito. E aí, diferentemente do AVC, do que a gente poderia imaginar para o AVC, somente metade desses pacientes vão reportar uma instalação súbita, nesse caso, por exemplo, enquanto estavam despertos. E aí, uma das formas da gente avaliar se é um transtorno de fato funcional ou não, ou se é uma simulação, é quando você faz a manobra de Hoover, né? Você pode fazer o Hoover sentado ou deitado. Eu coloquei a manobra sentada, que é uma manobra que alguns colegas não têm muita familiaridade. Você pede para o paciente levantar a perna. O paciente que está fraco do ponto de vista neurológico, quando você coloca a mão embaixo dos dois calcanhares, o paciente, quando ele vai tentar levantar a perna, que você levanta a perna esquerda, se ele tenta levantar, de fato, ele vai forçar, por conta de uma cincinesia, ele vai forçar o calcanhar contra a sua mão, do outro lado, contralateralmente.
Se ele diz que está hemiplégico para um quadro funcional, ele não vai esforçar, ele vai dizer que não estou conseguindo, doutor, não estou conseguindo, e não vai fazer força nenhuma, não vai ter essa cinesia, portanto ele não vai apertar o calcanhar contra a sua mão. Então é uma dica interessante da utilização do sinal de Hoover, tanto o paciente sentado quanto o paciente deitado, você também pode fazer. E outras coisas que chamam atenção, o sinal do suspiro, né? O de brinca, aquele paciente que ele se cansa muito pouco. Você vai para lá, dá o braço e fala, ele faz um esforço crucial, hercúleo, você olha e, na verdade, não faz sentido nenhum. Quem está fraco, está fraco, está fraco, não há motivo que fazer esse sinal de suspiro. E são pacientes que fadigam, eles param durante o exame e falam, peraí, doutor, eu estou cansado, peraí, doutor, não, eu estou muito mal, não, estou muito fraco, calma. Mas, na verdade, não há motivo para fadigabilidade, né? Então, na verdade, que eles querem ganhar tempo, evitar que você progrida com o exame, porque aquele ali está criando uma situação de estresse muito grande para ele, em especial dos casos simuladores. E os pacientes que melhoram na distração. Então, contar os meses do ano de trás para frente, pedir para ele fazer alguma conta, né, o 6 vezes 8, 7 vezes 8, por exemplo, você pede, o paciente assusta um pouquinho, então você coloca algumas situações de distração e estresse que o paciente acaba não conseguindo sustentar o quadro, principalmente os simuladores, né, que eles haviam apresentado. Lembrar que também um tumor, 5% de pacientes com tumor cerebral, né, tumor intracraniano, vão ter instalação súbita, lembrando de caso um AVC, e aí as metástases mais comuns cerebrais, pulmão, mama, trato gastrointestinal, também podem causar não só pelo impacto pelo crescimento tumoral, mas como pelas reações secundárias, como por exemplo pela crise, a hidrocefalia, uma perda de autorregulação cerebral que pode acontecer por algum motivo, como o uso de medicamento, que aí, ou suspensão de medicamento, início de quimioterapia, e também a transformação hemorrágica dos tumores, perdão, não é transformação hemorrágica, mas é a hemorragia de alguns tumores intracranianos, principalmente com, por exemplo, meta por melanoma. Tá bom? Então, eu acho que esse é um retrato geral. Esse aqui é um caso de um meningioma que evoluiu com déficit neurológico súbito. E aqui a gente tem só um quadro de tubo de movimento. E para terminar mesmo a nossa conversa, a gente tem a grande pergunta. João, será que vale a pena? Eu estou com medo de pegar o Mimic. Será que é um funcional? Será que não é funcional? Será que é uma hiperglicemia, hipoglicemia? Será que é um pós-crise? E aí? Posso trombolizar? Vou matar meu paciente? Graças a Deus, não. A gente tem uma série bastante interessante de 6 centros americanos em que todos os casos que foram trombolizados, mas que foram considerados stroke mimics, nenhum paciente teve evento hemorrágico ou morreu mais por conta disso, certo? Então, ninguém teve evento hemorrágico sistêmico, ninguém teve evento hemorrágico intracraniano, mostrando que, sim, ante uma suspeita de AVC, você deve conduzir a continuar a trombólise, porque é uma abordagem segura, mesmo se tratando de um stroke mimic. Tá bom? Muito bem, pessoal. Excelente. Dúvidas? Eu vi que vocês falaram sobre oclusões que duram menos de 24 horas, né? Assim, mais rápidas, que simulam um AVC. E aí, assim, isso eu considero como um acidente vascular transitório. Como que. Aí eu trombolizo do mesmo jeito? Tipo assim, eu tomo alguma outra conduta? Essa é uma boa pergunta. Se tem uma reversão completa do déficit e aí você não identificou uma causa subjacente que justifique, isso é um AIT, né? Ou seja, se é um déficit, teve um déficit topografável, teve uma reversão completa do déficit, é um AIT. Lembrar que na verdade, por definição, o AIT, na verdade, não é nem reversão completa, é uma ausência de uma lesão ou de uma imagem, né, com uma alteração, considerada uma alteração definitiva. Ou seja, porque o AIT ele pode ter alteração, por exemplo, no DWI e no FLE. São alterações transitórias, não vão criar de fato uma zona de sequela, né? uma zona gliótica. Então, esse seria, às vezes, você dá o diagnóstico retrospectivo, mas não muda na prática. Na prática, você vai continuar investigando o mesmo jeito e vai fazer do mesmo jeito, certo? E se tiver tempo de trombólise, e mais uma vez, descartadas aquelas condições, vale a pena trombolizar. E aí, Lucas, eu tenho uma história interessante de uma paciente que ela estava sendo stalkeada pelo ex-namorado, 17 anos, no shopping, colapsou, caiu, o atual namorado a segurou e levou para o hospital. E aí, quando eu estava examinando, ela já chegou com a tomografia normal e um laudo de outro hospital dizendo que era um transtorno somatoforme, porque ela estava muito ansiosa com aquela situação sendo stalkeada. Esse é o retrato clássico, né? Então, para a nossa mente bayesiana, não é um preconceito, mas é uma mente bayesiana que vai pegar naquele padrão, mulher, jovem, situação de conflito emocional, estresse, colapso, tomografia normal, acabaria acontecendo esse tipo de diagnóstico. Só que quando eu fui examinar, o que me chamava muita atenção é que ela tinha um Hoover. Eu falei, cara, mas não faz sentido esse Hoover. E muito chorosa, viu? Chegou muito chorosa no exame. Eu falei, pai, não faz muito sentido. Eu olhei pai e falei assim, olha, pai, eu acho que é um transtorno funcional, mas esse Hoover está muito estranho. Porque
porque ele tá flutuando, então hora fica, tanto que eu chamei de pseudo-groover, né? Ele funciona, hora não funciona, então ele tá muito inconsistente. Então eu vou ter que apelar para a imagem. Não, doutor, mas ele já fez tomografia e veio normal, assim. Vamos fazer a ressonância? Vamos esperar um pouquinho para fazer a ressonância, assim. Eu examinei, reexaminei, porque eu passei mais de uma hora só examinando esse paciente no pronto-socorro. Examinei, reexaminei, eu falei, rapaz, eu não vou ter que ceder mesmo para tomar a ressonância, é o jeito. Quando ele fez a ressonância, ele tinha uma lesão gigante. Gigante, então uma lesão isquêmica gigante. E aí ela fez um Hoover então, ou seja, tocaria a bola para um quadro funcional, só que flutuou. Quando flutuou, eu falei, opa, então uma grande dica, pessoal, é repetir o exame neurológico, por exemplo. Repetir, e não se deixar levar por esse tipo de informação social, que às vezes é útil, mas nesse meu caso funcionou como ruído, né? E não só deixar se levar, né? Como até por uma questão epidemiológica, os pacientes que têm mais sintomas neurológicos funcionais são aqueles que têm doenças neurológicas também, né? O paciente que tem mais convulsões não epilépticas, Quem é né? epilético, né? É quem tem epilepsia, né? Então, ou seja, um paciente com epilepsia, ele faz crises epilépticas e crises não epilépticas, né? Então, a gente não pode, assim, se atirar já com todas as forças nos sintomas funcionais, porque muitas vezes ele pode estar mascarando algo, né? Tem um dado da gente da neurologia, Lucas, não sei se vocês da PQ também compartilham, paciente que faz KNEP, né, independente dele ter história de epilepsia ou não, 30% desses pacientes têm história de abuso sexual. 30%. Sim. Então, sempre quando eu pego um desses pacientes, quando eu vejo que de fato é KNEP, a gente vê no vídeo, etc., eu chamo imediatamente PQ e serviço social para atuarem juntos, porque um terço, né, vão ter história. Então, não é uma situação que você pode deixar para trás, especialmente se for um paciente incapaz ou menor. Né? É verdade. Eu tenho outra pergunta para o doutor, acho que essa vai mais para o doutor Lucas. Claro, É sobre transtorno conversivo, né? Assim, normalmente, a minha experiência que eu mais vejo, os principais sintomas neurológicos envolvem crise convulsiva. Aí a gente faz toda aquela investigação, né? Para saber se tem crise mesmo e tal, enfim. A neurologia normalmente avalia e fala que não tem, tipo, indicação de fármaco anticrise, né? E aí, por exemplo, nesse caso, aí eu explico para o paciente, olha, você não tem uma condição clínica, porque é psicológico, né? Tipo, não tem uma condição clínica. E o paciente não aceita o tratamento psicológico. Como que eu faço? Porque assim, aí você fica meio que assim, refém do manejo, porque o paciente se recusa a aceitar que é um transtorno psiquiátrico, porque ele tem alguns sintomas físicos e não aceita o transtorno psiquiátrico, entendeu? São situações sempre difíceis de lidar, né? A gente vai ter que ir por uma abordagem um pouco mais motivacional, né? Normalmente, quando a gente vem afirmando para o paciente, olha, primeiro que o primeiro erro não foi o que tu cometeu, né? Que muitos pacientes acabam recebendo isso, tu não tem nada, né? Então, quando falar, tu não tem nada, eles já rebatem. Mas mesmo assim, quando a gente fala assim, olha, tu tens algo psicológico, isso às vezes pode elencar uma resistência reflexa do paciente, do tipo, você tem algo psicológico? Não, não tenho, né? Em geral, a resposta vai ser essa, eu tô tendo crises. Até porque muitas vezes para o paciente é um pouco difícil dele aceitar que ele está aparecendo sintomas e que ele não está produzindo de maneira deliberada, né? Então, em geral, a gente vai ter que apostar em algumas abordagens que podem funcionar um pouco melhor. A abordagem motivacional é uma das que mais funciona, que vai ser o quê? A gente vai tentar evocar do paciente isso. Então, dona fulana, né, ou seu fulano, o senhor veio aqui que o senhor estava tendo crises, né, crises convulsivas. Isso a causa mais comum são crises de epilepsia, né? Que é quando a gente vê que tem algumas alterações do cérebro lá, descargas de neurônios do cérebro. E, no entanto, a gente já fez aqui 3 eletroencefalogramas e fizemos aqui essa videoeletroencefalograma e nenhum deles apareceu que tem epilepsia. O que o senhor pensa sobre o resultado desses exames, né? Tentar vir um pouco do paciente, ouvir um pouco antes da gente dar essa solução pronta, né? Porque muitas vezes vai vir, não sei, doutor, então pode ser outra coisa, né? Pode ser outra coisa. Que outras coisas que o senhor pensa que poderiam ser?
não sei, pode ser psicológico, daqui a pouco vem com o paciente, ele larga essa. Pode ser psicológico. Alguns pacientes podem ter crises como o do senhor, que pode ser porque estão passando por algum momento da vida que é mais difícil, né? Tá acontecendo alguma coisa, ou já aconteceu no passado e está se manifestando agora. O senhor acha que isso pode estar acontecendo com o senhor, né? Esse tipo de abordagem, em geral, é uma abordagem um pouco mais evocativa e que traz menos resistência, tá? Menos resistência do paciente para ele aceitar. Por quê? Porque a gente não dá uma resposta pronta que o paciente possa rebater. A gente constrói esse diagnóstico com ele, né? Cerca de 20% dos pacientes, tá? Esse é um dado importante, porque 20 parece pouco, né? Mas se a gente for pensar numa doença difícil de tratar, como o transtorno conversivo, né? Que 20% eles resolvem os sintomas conversivos apenas sabendo que é de origem psíquica, né? Ou seja, apenas o fato de terem sido investigados e receberem a informação de que pode ter um conflito psíquico envolvendo isso, o sintoma conversivo se resolve, tá? Os outros vão precisar de tratamento, tá? Mas é uma deixa para a gente tentar ajudar. Em geral, o que a gente vai fazer vão ser abordagens motivacionais e colaborativas com o paciente de construir esse diagnóstico sem ser algo imposto, né? Porque quando a gente tenta impor alguma coisa, pode vir ao contrário. Até porque assim, né, gente? Se é um paciente que não tem epilepsia, né? E tá tendo crises convulsivas, olha, para a gente bater o martelo assim e dizer isso é conversivo, tudo bem, a gente pode ter 95% de certeza, mas tem aqueles 5%, né? Então tem aqueles 5% que a gente vai bater que é conversível e não é, né? Então essa estratégia mais colaborativa gera menos resistência em geral, tá? Tá bom, doutor, obrigada. De nada. Tem uma pergunta no chat da Carolina. O AIT pode ser considerado um mimetizador de AVC? Acho que essa é para o Dr. João. Não, certo? Porque, na verdade, ele não é mímica de AVC. Ele é um evento cerebrovascular, mas de aspecto transitório. Então, ele não está simulando, ele não vai virar um AVC propriamente, né? Você aumenta o risco de ser um AVC, mas ele não vai virar um AVC, e não é uma outra condição. Ele é uma condição ainda no espectro do AVC, só que com sintomas transitórios, porque ele não vai gerar uma lesão de aspecto definitivo, tá bom? Então, boa pergunta para a gente ajudar a diferenciar esses conceitos. Tá bom, obrigado, pessoal. Perfeito. Pessoal, Valeu, muito gente. obrigada, então. Obrigada, Dr. Lucas. Obrigada, Dr. João. Foi ótimo. Sim, a aula vai ficar gravada. Eu deixei um link para uma pesquisa de satisfação. Vocês que adoraram a aula, por favor, respondam para a gente poder trazer mais aulas como essa e também para a gente estar otimizando aí os nossos serviços.